você quer a confiança da família, então comece a mostrar números. Eu sou o Arthur Toledo da Trato Consultoria. Fique até o final desse vídeo, porque nele eu vou te mostrar como é que você ganha a confiança da sua família na fazenda, quando você é quem está tomando conta da operação e sente lá no fundo aquela dor de ser cobrado, de ter que mostrar resultado, mas talvez você não sabe muito como é que você vai fazer e por não saber fazer, acaba não tendo números, acaba não comunicando os seus resultados e fica sempre aquela pulguinha atrás da orelha que tem ali um irmão, uma cunhada que vem e fala assim: ah, mas cadê o dinheiro? Né? Quem está no negócio sabe onde o dinheiro está, sabe que está no pasto, sabe que está no gado, sabe que está na máquina, está no adubo, está no que vendeu e ainda não recebeu, está no que plantou e ainda não colheu, mas se você não souber como mostrá-los à sua família, vai ficar sempre com aquela sensação de que alguém pode estar escondendo alguma coisa. Então, para começar aqui, na minha visão, não só na minha visão, mas de todo mundo que trabalha com esse tema de empresas familiares, fazendas que são geridas por famílias, eu tenho clareza de que o problema número um, como eu falo quase em todos os vídeos, começa com a informalidade. A informalidade é o câncer do agronegócio, do negócio em família, das fazendas familiares. E quando você é informal, a primeira coisa, o primeiro ponto falho é a comunicação. Então, o problema de você não saber se comunicar corretamente, não ter uma formalização da comunicação, é que você está dentro, você sabe o que está acontecendo. Mas quem está fora e é tão dono quanto você, né, ele, por não entender as coisas que estão acontecendo, ele desconfia. Ó, eu não sei o que está acontecendo lá, eu só sei é que a gente manda dinheiro para lá, está sempre fazendo investimento, está sempre comprando alguma coisa, está sempre pagando alguma coisa, e quando o dinheiro sai, ele sai e volta lá para dentro. A gente não sabe o que acontece. Então a gente tem que começar a conseguir mostrar isso de forma correta. Quem está de fora, ele usa a métrica que ele usa naquilo que ele conhece. Então ele se compara, ele faz essa comparação com o emprego que ele tem. Talvez ele trabalhe numa empresa de um outro setor, num banco, num hospital, numa empresa de engenharia, e ele vê aquele monte de controle, software, prestação de contas, né, uma série de procedimentos administrativos acontecendo, e que quando ele olha para a fazenda da família dele, ele vê que aquilo não acontece. Ele fala assim, pô, todo lugar tem isso, por que aqui não tem? Então, o que meu irmão está fazendo que ele não faz isso? A gente sente que muitas vezes, quem está de fora tem uma sensação assim de que, pô, meu irmão, ele não quer fazer isso. Ele não faz, ele não comunica, não presta contas porque ele não quer fazer. E aí surge o problema de que por que ele não quer fazer isso? Será que ele está escondendo alguma coisa? Né? Muitas vezes não é por não querer, é por não saber como fazer. Né? Nem todo mundo tem habilidade, conhecimento nessa área específica, que é a prestação de contas, a formalização, a parte financeira especificamente falando, muita gente não conhece, inclusive gente que trabalha com empresas de vários setores e que a parte financeira faz ali meio, né, de qualquer jeito. E quando vem para esse ambiente e ele não sabe como fazer aquilo ali, ele faz do jeito dele, que só ele entende, ele não consegue comunicar com a família. Então, às vezes, a gente tem casos comuns que acontecem isso, que quem está ali tomando conta, ele tem até uma planilha em que ele tem todos os controles de tudo que entra e tudo que sai, tudo que foi comprado. Né? Então ele se preocupa em querer prestar contas. Só que ele pega aquela planilha e manda. Ó aí, ó, para vocês aí. Envia aí no e-mail da família, no grupo do WhatsApp. Fala, tá aí, ó. Tudo que eu paguei tá aí. Ou então manda todos os recibos, todos os contratos, todas as notas fiscais e só despeja isso na turma. E aí você enviar um monte de informação para quem não entende o que é aquilo, é mesmo que nada. Você precisa traduzir essa informação para a sua família.
Esse é o primeiro ponto. O problema de não comunicar e não comunicar corretamente. Ainda que você comunique, você precisa comunicar corretamente para traduzir, para que eles entendam aquilo que você está tentando mostrar. E aí isso me vem e me lembra casos específicos. Praticamente todas as famílias que a gente atende aqui na Trato passam em algum momento por esse assunto. Esse é um dos assuntos principais dentro dos 5 pilares da gestão da Trato, o financeiro. E é sempre, né, onde todo mundo acaba se agarrando primeiro. Todo mundo quer saber se o negócio dá dinheiro ou não dá, se está dando para onde está indo, ou se não está dando o que a gente precisa fazer. Então, o financeiro é um assunto que todo mundo cai para cima. Então, vou te falar agora um caso específico de uma família em que havia um bom controle financeiro. Não vou dizer excelente, por quê? Porque era impreciso, não vou dizer que era errado, mas era imprecisa a forma como que as informações eram contabilizadas. Que tipo de imprecisão? Investimentos classificados como custos, custos como investimentos, financiamentos sendo apontados como receitas, né? Então, tecnicamente não estava correto, mas tudo que entrou e tudo que saiu estava ali registrado de alguma forma num sistema, numa planilha, numa apresentação que o pessoal já fazia. Então já havia o hábito de ter prestação de contas, reunião com os familiares, só que essa turma especificamente, o diretor da empresa, é o cara que entende de tudo, que sabe de tudo e que traz essa informação. Mas é um cara que tem uma comunicação muito formal e uma comunicação muito objetiva. Então, ele não é da natureza dele. O estilo dele de se comunicar é um estilo muito sério, muito quadrado. Então, ele fazia uma apresentação para os sócios em que ele colocava tudo o que ele achava que devia colocar, mas como um grande texto em uma apresentação de PowerPoint. Você que já fez, no mínimo, alguma apresentação de PowerPoint na sua vida, ou já participou com uma audiência, sabe o quão chato é um texto num PowerPoint. PowerPoint é você colocar uma imagem, um tópico e explicar. Na hora que você coloca um texto gigantesco num PowerPoint, acabou, não é feito para aquilo. Ninguém vai querer ler, é maçante, é chato. Para quem está na audiência, vendo aquilo dali, você não consegue se concentrar no que realmente precisa para entender o assunto, porque você está preocupado em conseguir ler. Muitas vezes letras pequenas, com uma cor que não dá contraste. Então, era um desastre, né? Mas ele estava lá com a prestação de contas dele. Então, a família sentia que, olha, tudo bem, ele está sendo idôneo naquilo que ele está fazendo, mas havia uma necessidade de, olha, essa apresentação pode ser melhor, essa apresentação pode ter fotos, essa apresentação pode ser mais interessante, essa apresentação pode ter somente aquilo que a gente precisa saber. Eu não quero aquele monte de informação que ele traz, né? Tem um caso específico aqui de uma família que a gente atendeu há alguns anos atrás, em que o irmão, que era o diretor, ele fazia um relatório mensal de 50 páginas e passava para os irmãos. E o irmão que estava fora era um cara que era diretor artístico de uma gravadora do Rio de Janeiro. Agora você imagina, se esse cara queria ler esse relatório de 50 páginas, chato, mas chato demais. Ele falava, meu irmão é louco, olha o que ele manda para mim, ele acha que eu vou ler isso daí. Eu não vou ler isso daí, tem mal o que fazer. Então, trazendo para essa outra família que eu comecei contando a história, a apresentação estava lá, bem feita, com suas imprecisões, mas estava lá, tudo que precisava estava naquela informação, mas era chato. O pessoal participava da reunião com aquela obrigação de, meu Deus, que chatice isso daí, vai, fala logo o que interessa no final, resume isso daí, traz o tópico, só o resumido que precisa, vai, eu não vou aguentar essa reunião, é muito chato. Então, a partir desses pontos que a gente pegou na primeira apresentação em que eu participei, fui dando os pontos de melhoria, perguntando para os sócios também como eles gostariam que fosse melhor, sugestões para melhorar. E aí começaram a falar, olha, a gente queria ver foto. Vocês estão falando aí de desmama, maternidade, estação de monta. E a gente aqui
Estou tentando imaginar o que vocês estão me falando, mas eu não consigo imaginar. Se você trouxer umas fotos, quem sabe a gente fica mais confortável. Boa, tem que ter fotos. E aí, né, esse foi um dos pontos, foram vários pontos, mas primeiro, né, uma apresentação mais visual, mais fácil de ser assimilada e mais interessante, pensando em quem não está no negócio, quem não é adorador, conhecedor do tema fazenda, mas que é sócio da empresa e precisa entender o que está acontecendo. Então eles começaram a fazer esse modelo de apresentação com uma linguagem mais acessível, com um dashboard, ou seja, um painel em que os principais indicadores estavam sendo colocados lá e aquele monte que aquilo ali, quem é pecuarista adora, falar da taxa de prenhez, da taxa de fertilidade, do peso da desmama, dos ganhos em relação ao ano passado. Para quem está no negócio é maravilhoso, mas para o sócio aquilo ali era maçante. Então resume, coloca só o que precisa. Olha, esse ano a gente, comparado com o ano passado, temos X% mais taxa disso, X mais bezerros nascendo. Então, coloque só o que importa na apresentação. Você não precisa fazer nada extenso, detalhado. E a questão financeira, né, que tem atrelado aí o operacional, mas o financeiro, também teve toda uma revisitação para mostrar aquilo que interessa. Para mostrar o que é caixa, o que é geração de caixa, o que é lucro. Isso nunca o pessoal conseguiu entender o que era realmente lucro. Lucro e caixa são informações completamente diferentes. A gente já tem aqui um episódio que a gente fala um pouco sobre isso, teremos outros explicando um pouco mais. Mas as informações que falam sobre financeiro, ambiente financeiro, econômico e patrimonial. Casou as informações aí que você começa a fechar algumas arestas que sempre ficavam em aberto. Como o ano em que a empresa estava com um caixa muito grande, mas que o lucro da empresa não estava bom. Como assim? Estava com caixa, mas o lucro não era bom. Estava com caixa porque vendeu fazenda. Então entrou bastante dinheiro, mas a operação não foi boa aquele ano. E vice-versa. Tem anos em que o caixa está ruim, o lucro foi pouco, né, mas estávamos fazendo uma expansão de rebanho por conta de movimento de ciclo pecuário. Então como é que você explica a tua estratégia de aquisição de arrobas, de segurar rebanho para aumentar rebanho, para realizar na virada do ciclo pecuário, se você não consegue mostrar o resultado? Como é que você convence os sócios de que o que você está fazendo é bom, mesmo que o resultado do caixa esse ano foi apertado? Ó, passando apertado esse ano aqui, hein? Então, esses detalhes foram importantes para que eles evoluíssem no entendimento dos reais números daquilo que realmente importa para a família, que é dona de um negócio agropecuário, mas que não entende profundamente aquilo, mas que, como qualquer outra empresa em que você é sócio acionista, você precisa entender. Né? Então, como é que você apresenta resultados de forma eficiente? Tá? Número 1, painel visual com poucos indicadores. O que a gente fala, o dashboard. Então, é um painel, assim como o dashboard é como se fosse um painel do carro onde você está dirigindo, que está ali, ó, velocidade, giro do motor, combustível e mais alguma coisa. É isso que tem que ter. Não tem que ter 1000 parâmetros, 1000 indicadores. Tem que ter aquilo que precisa para você que está dirigindo saber o ajuste que você precisa fazer. Estamos indo bem? Estamos indo mal? Por quê? E é só. Então, painel visual simples. Número 2, fazer comparações ano a ano. Então, em relação ao ano passado, estamos mais ou menos. Essa atividade, se você tem mais de uma atividade, comparar a mesma atividade com o ano passado, com os anos anteriores. Fazer comparações é importantíssimo, mas cuidado com as comparações. Muitas vezes você está fazendo comparações com outras fazendas, com outros resultados que às vezes são injustos. Ou pelo momento do teu negócio, que às vezes está começando, pelo tamanho do teu negócio, ou porque quem garante que o número dos outros realmente é real e não é um número maquiado. Então, a melhor coisa que você faz é comparar com você mesmo do ano passado. Número 3, quando for fazer reuniões,
faça reuniões com periodicidade e pauta clara. Todo mundo tem que chegar na reunião sabendo qual vai ser o tema da reunião com antecedência para se preparar para decidir na reunião. A reunião mais improdutiva é aquela que você fica discutindo a reunião inteira e não resolve nada. Reunião não é para discutir. Você tem que discutir antes e chegar preparado para tomar decisão, para argumentar e tomar decisão, não ficar querendo saber, mas por que tal coisa, aquilo lá, como é que foi, como é que não foi. Às vezes você passa a reunião que dura o dia inteiro e não resolveu nada. Baita perda de tempo. Muitas vezes uma reunião de 1 hora, direto e objetivo, com uma boa pauta, é muito melhor, muito mais eficaz do que reuniões que se perdem muito tempo à toa. E a periodicidade, ou seja, se você faz reuniões a cada trimestre, a gente considera o período ideal para reunião de conselho da empresa, cada 3 meses você fazer reuniões com o conselho da empresa. Mas existem reuniões operacionais que são mensais. Existem reuniões no nível mais operacional da empresa ali, com os gerentes da empresa, que são semanais. Então, você tem que, para cada ambiente, ter uma periodicidade. Para algumas coisas são semanais, para outras são mensais, para outras são trimestrais e algumas podem ser uma vez por ano. Eu gosto de dar a ideia do dia de campo da família, que você faça uma vez por ano. Uma vez por ano você chama a família inteira, todo mundo que tem alguma associação com a sociedade, com a empresa, e faz um dia de campo. Chama todo mundo, mostra a fazenda, mostra as coisas que estão acontecendo, fala sobre os investimentos que serão feitos, mostra resultado do ano passado, fechamento e o planejamento para o próximo ano. Você vai ver como todo mundo vai gostar de participar de uma reunião como essa. E por último aqui, mude o foco. Tá? Então, é sobre mostrar o caminho, não ficar se justificando de cada detalhe que aconteceu. Na maioria das vezes, as reuniões familiares de prestação de contas, né? É prestar contas, é aquela coisa tensa, será que você está fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Então, não é sobre ficar olhando para o passado e apontando culpados. Essas reuniões elas têm o foco de combinar o jogo. Combinar o jogo, mostrar o caminho. É isso que a gente vai fazer e depois ir acompanhando se é isso que está acontecendo. Então é antecipar movimentos, combinar o jogo e depois medir a evolução e nunca fazer o contrário, que é ficar simplesmente apontando erro e buscando culpados. Esse é o segredo para nunca mais ter uma reunião de novo. Nunca mais ninguém vai querer fazer reunião, porque a reunião ela é, além de pouco produtiva, ela é sofrida, né, para quem está participando, tanto para quem está no centro, no alvo, tomando porrada, como para quem também está do lado de fora só querendo achar erro e apontar o dedo para quem está na situação. Então, para encerrar aqui esse vídeo, eu trago essa mensagem que a confiança da sua família depende da clareza dos seus números. E clareza não é jogar dados, é comunicar com método. Fazer as coisas bem feitas, assertivas, falar aquilo que precisa ser falado. Não simplesmente jogar caminhão de informação, despejar um caminhão de informação na turma e deixar que eles se entendam. Tem uma frase que as pessoas costumam falar assim, olha, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Errado. Comunicação é aquela que eu sou responsável pelo que você entende. Eu tenho que me preparar para que você entenda o que eu estou falando, para que aquilo que eu estou trazendo seja perceptível, seja plausível, você possa compreender. Se eu só me preocupo em falar e não me preocupo em que você vai ter que ouvir, não tenho comunicação nenhuma. Aí é fim. Né? Então, se você gostou desse vídeo, ficou até aqui, você deixa o seu like, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo para alguém que precisa saber, para sua família, o seu pai, seu irmão, seus filhos. Continue aí acompanhando os vídeos da Trato e até o próximo vídeo.